Olá, meus amigos. Bom dia ou boa tarde, não sei de onde é que você está me ouvindo agora. Eu queria deixar aqui uma palavra para nossa edificação, se é assim que a gente pode dizer, intelectual, né? Você sabia que a Bíblia ele é um livro independente? E por quê? Porque ele se interpreta por si só. Eu acho que é até o único livro que tem esse privilégio, vamos dizer assim, né? E alguém disse que é muito difícil para entender. E por que dizem isso? Veja bem, as pessoas dizem assim, não, para você entender a Bíblia, você tem que ser revelado pelo Espírito Santo. Ou tem que ter uma formação teológica, ou tem que ser lida por um papa, ou por um padre, ou por pastores, por um líder religioso aí, e esse líder religioso então vai ensinar a você em relação à Bíblia. Isso não é verdade. Porque, como eu disse agora há pouco, porque a Bíblia, como é um livro que se interpreta por si só, e o grande problema de quem lê a Bíblia é que lê, mas não presta atenção no que lê. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que a maioria das pessoas que vão às igrejas, eles não aprendem a Bíblia lendo e estudando. Eles aprendem a Bíblia ouvindo. Então, quando você aprende a Bíblia ouvindo, você vai ficar à mercê de quem está lhe explicando. Porque essa pessoa está tirando, às vezes, as suas próprias interpretações. O fundamental, qual que é? É você ler para que você possa entender. Aliás, quando a Bíblia fala que toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, para redarguir e para corrigir o homem, tem tudo a ver com a independência da Bíblia. Porque é por aqui que você vai realmente ficar apto, né, para entender ela. E outra coisa interessante, quando a gente lê a Bíblia, temos que prestar atenção que na Bíblia tem muito capítulo e muito versículo remoto. Ou seja, quando você lê um capítulo da Bíblia, nem sempre o contexto está naquele capítulo. Aí você fica com dificuldade para interpretá-lo. Mas às vezes esse versículo interpretativo está em outro capítulo da Bíblia que fala do mesmo assunto, só que em local diferente. Aí você consegue linkar um capítulo com outro capítulo, aí você vai conseguir entender a Bíblia. Você entendeu? Então, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Bíblia diz assim, olha, buscai a santificação e a paz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, me parece que versículo 14. Mas a Bíblia também fala lá em Timóteo, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, ele escreve lá que ninguém nunca viu Deus, nem o verá. Não dá a impressão que tem aí uma contradição? Porque se o apóstolo está dizendo que buscar a santificação e a paz, sem a qual ninguém verá o Senhor, ou a Deus. Só que lá em Timóteo, me parece que é 6,16, lá diz assim, que Deus é aquele que habita na luz inacessível, e que ninguém nunca ouviu ou o verá. Não tem contradição nenhuma. A verdade é que quando a Bíblia fala que para buscar a santificação e a paz, se é a qual ninguém verá o Senhor, não está falando de ver Deus literalmente. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando você tem um bom comportamento no meio da sociedade, Deus vai ser visto pelas pessoas no seu comportamento. É isso que a Bíblia está falando. E aí eu falo do versículo remoto, porque você pode linkar essa passagem bíblica de Hebreus com Mateus, no capítulo 5, versículo 16, onde a Bíblia fala que nós, como luz do mundo, temos que praticar boas obras para que as pessoas vejam essas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Isso é o versículo remoto. Você lê a passagem bíblica, às vezes você não pode entender, por quê? Porque o contexto não está ali, está em outro local. Você entendeu? Então a Bíblia não é difícil de ler.
A Bíblia é um livro, na verdade, a Bíblia é o livro mais simples para se entender. O problema todo está no que eu te falei. Então, se você ler a Bíblia com um pouco de cuidado, respeitando os tempos verbais e entendendo para quem foi escrito e por que foi escrito, né? A cultura, porque se você não entender a história também e a cultura, dificilmente você vai entender a Bíblia. E entender que o livro Bíblia é um livro, sem sombra de dúvida, histórico. Fica com essa informação aí. Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe.